Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago um vídeo sobre trigonometria, porque ele foi um problema que eu gostei bastante. A princípio, ele tem uma cara bem desafiadora, na minha opinião. Ele parece ser um problema complicado, mas que é divertido de resolver, é prazeroso, e ele tem esse formato. A questão de simplesmente que n é igual a seno de x, vezes o cosseno de x, vezes o cosseno de 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Ok. Em seguida ele te dá essas alternativas. A letra A, que o seno, que n é igual ao seno de 63x. Esse parênteses ele é o arco já aqui dentro. A B é que n é igual ao seno de 64x. A C, cosseno de 64x, n cosseno de 64x sobre 2 elevado a sexta, e por fim a alternativa E, seno de 64x sobre 2 a sexta. A princípio, eu achei bastante complicado porque eu não consegui pensar em nenhuma forma de poder simplificar essa expressão. Então para mim foi bem difícil, porque você pode a princípio tentar abrir cosseno de 2x em uma expressão de arco duplo. Em seguida fazer a mesma coisa para 4x. Só que eu tentei fazer isso e o problema ficou ainda mais complexo do que eu esperava. Você vai ter que abrir para 32x, em seguida para 16x. Então abrir isso daqui não vai ser muito fácil. Também pensei em fazer outras manipulações, algumas outras relações com trigonometria, e nenhuma deu muito certo. Então eu fiquei sem ideias. Então eu comecei a tentar qualquer coisa que me viesse à mente. Ok, então para esse início, eu pensei, por exemplo, em essa expressão aqui, seno de x, cosseno de x, ela é uma expressão muito familiar para a gente, porque ela nos lembra o arco duplo do seno de x, que é o seno de 2x. Então, por exemplo, nós sabemos que o seno de 2x, dessa forma, é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ok. E o quão bom seria se aqui tivesse um 2 do lado dessa expressão em vermelho. Seria muito bom, daria para simplificar. Só que não está. Então a minha ideia foi a seguinte. Vamos pegar essa expressão do seno de 2x e dividir ambos os lados por 2. Porque se eu fizer isso, eu vou obter essa expressão. Mas veja que eu posso cancelar esse e esse. Fica igual ao seno de x cosseno de x. E você pode me perguntar que aqui a expressão ela não alterou em nada, em nenhuma coisa. E eu concordo, porque se você somente vê esse lado aqui, realmente não aconteceu nada. Eu só fiz uma manipulação trigonométrica e não cheguei no lugar. Mas se você olhar por outro ângulo, você percebe que eu consegui essa expressão, seno de 2x sobre 2. Então eu vou substituir aqui seno de 2x sobre 2. Então, seno de 2x sobre 2. Eu vou simbolizar por 1 sobre 2. 1 sobre 2 parece um alfa mais um 2, vezes o seno de 2x. Então, eu peguei uma expressão equivalente. Ok, não vou colocar aqui embaixo porque vai ficar muito extenso. Então veja que agora eu tenho 1 sobre 2 vezes o seno de 2x sobre o cosseno de 2x vezes o cosseno de 4x e aí por diante. Então, novamente aqui eu fiquei um pouco preso, porque realmente não tinha mais nenhuma ideia. E eu lembrei de uma coisa. Vamos lembrar, por exemplo, que se o seno de 2x ele é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, o que você pode falar sobre o seno de 4x? Esse cara aqui.
O seno de 4x ele pode ser expandido da seguinte forma: 2 vezes o seno de 2x vezes o cosseno de 2x. Isso aqui nada mais é do que uma soma, o seno da soma de arcos. Então, esse 2x ele é um arco, esse 2x ele é outro arco. Nesse caso, eles coincidem em ser 2x. Então, novamente, eu posso pensar em dividir essa expressão por 2. Por 2 aqui, por 2 aqui. E novamente eu vou chegar na mesma coisa, só que um pouquinho modificado. Seno de 2x, cosseno de 2x. É a mesma coisa, só que a gente olha para o lado esquerdo. A gente nota que eu consegui simplificar ainda mais. Então, agora eu posso olhar para esses dois caras aqui e pensar neles de uma forma diferente. Posso pensar neles como esse daqui em vermelho. E por que isso é relevante? Eu vou anotar novamente aqui a expressão de n. Então, 1 sobre 2, que já estava aqui, 1 sobre 2, vezes essa expressão, que é 1 sobre 2 vezes o seno de 4x. Para simplificar, vou colocar dessa forma, vezes o seno de 4x, vezes o cosseno de 4x, vezes o cosseno de 8x, vezes o cosseno de 16x, vezes o cosseno de 32x. Acho que você já deu para perceber que a gente pode pegar esse mesmo passo que eu fiz aqui, que eu vou chamar de 1, por exemplo, e aqui em 2, em que você percebe que você consegue pegar essa expressão aqui em vermelho de novo e transformar ela em, por exemplo, seno de 8x sobre 2. Eu não sei se isso fica muito evidente, se é seno de 8x sobre 2, mas a gente vai conseguir chegar nessa expressão. Então, por exemplo, eu vou colocar novamente aqui, pensar de novo no seno de 8x. O seno de 8x ele pode ser visto como a soma do seno de 4x mais 4x, dessa maneira, que é igual a 2 vezes o seno de 4x vezes o cosseno de 4x. Novamente eu vou dividir por 2. Então aqui esse lado aqui eu não vou cortar novamente, porque a gente já sabe que vai dar essa expressão. Então agora eu vou ter o seguinte: n é 1 sobre 2 ao quadrado, porém vai multiplicar com esse 2 aqui, então 2 ao cubo, seno de 8x, cosseno de 8x, cosseno de 16x e o cosseno de 32x. Então, novamente, eu posso pensar como essa expressão como sendo uma soma, como sendo seno de 16x. Vou colocar bem aqui, seno de 16x. Você há de concordar que é igual ao seno de 8x mais 8x. É igual a 2 vezes o seno de 8x cosseno 16x. Então, aqui eu já sei que vai vir um 2 daqui. Se eu dividir ambos por 2, divide aqui por 2, divide aqui por 2. Então, 1 sobre 2 ao cubo. Só que vai vir multiplicar esse 2 aqui. Então, 2 à quarta, vezes o seno
16x vezes, opa, faltou o x aqui no cosseno anteriormente, vezes o cosseno de 16x vezes o cosseno de 32x. Acho que agora já deu para entender a ideia melhor. Então, vou colocar esse aqui em cima. Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso juntar esses dois. E se você entender a ideia, vai dar seno de 32x sobre 2. Então, por exemplo, n é igual a 1 sobre 2 elevado à quarta vezes o seno de 32x sobre 2 vezes o cosseno, aqui não parece, mas é um 32x. Ok. Eu posso juntar novamente essas duas expressões para formar o seno de 64x sobre 2. Esse 2 eu já vou passar multiplicando aqui. Então vai ficar 2 à quinta vezes seno 32x cosseno 32x. Isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado à sexta do seno de 64x. E aí, para ficar mais bonitinho, eu vou escrever assim: seno de 64x sobre 2 à sexta. Ok, agora vamos ver as alternativas. Aqui, pelas alternativas, a gente vê que a alternativa E, n é igual a seno de 64x sobre 2 elevado à sexta, é a alternativa correta. Então, a alternativa correta, letra E. E é basicamente isso. Parece ser uma questão muito complicada, mas a gente somente utilizou mesmo a identidade do seno do arco duplo, que, por exemplo, se o seno de alfa mais beta, ele é igual, vou deixar aqui embaixo, 2 vezes ao seno de alfa vezes o cosseno de beta. Foi somente usar essa relação e expandindo e vendo que dava para juntando as duas e vendo que sempre que juntava uma vez eu conseguia juntar uma outra vez. E era isso. Pra mim eu achei ela uma questão bem interessante, bem desafiadora de resolver no início, mas no final revelou ser algo bem divertido quando você tem a sacada do já sei como resolver isso aqui. E é isso. Até a próxima.